Se você tem problemas com disciplina no trade, esse vídeo aqui pode te ajudar a identificar quais são os hábitos ruins e substituir por hábitos bons. Olá pessoal, eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e nesse canal aqui a gente fala sobre trading, mas especificamente sobre day trade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como construir hábitos saudáveis no day trade, beleza? Então já vamos lá, já vamos começar. O nosso cérebro, ele tem o interesse de economizar energia. Como nós temos um nível de energia e a cada nova decisão que a gente tem no dia a dia, quando a gente faz coisas novas, aprende coisas novas, isso vai diminuindo e ele tem muitas tarefas, né, até mesmo do nosso corpo, de manter a gente vivo, o cérebro acaba tendo interesse de fazer tudo o que ele puder, ele cria atalhos para deixar a gente fazer de forma automática, para não ter necessidade de a gente pensar em cada etapa, sobre como a gente vai fazer cada determinada coisa, porque assim facilita o nosso dia a dia. Então isso é ótimo para alguns casos, como por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes, quando a gente vai preparar um café, que a gente vai fazendo isso de forma automática, até mesmo depois que a gente aprende a dirigir um carro, a gente acaba trocando de marcha, fazendo os movimentos de forma involuntária, automática, né? Nós estamos conscientes, mas a gente executa de forma automática, sem ficar pensando no que vai fazer. Então, isso é muito bom para coisas que são interessantes do dia a dia, mas em compensação, ele acaba também tornando de forma automática alguns hábitos que são ruins. Então, quando a gente começa a fazer algo ruim, algo errado, né, algo que não faz bem para nós, e a gente acaba fazendo aquilo ali sempre, de forma repetida, infelizmente isso também acaba se tornando um hábito ruim. E quando nós estamos na frente do gráfico ali no dia a dia, o nosso cérebro também tem esses gatilhos que acabam acionando respostas automáticas. E isso é algo bem interessante que está disponível aí no livro O Poder do Hábito, é um livro muito bom que trata muito sobre isso, tá? Nesse livro aí, o autor ele sempre diz que os hábitos da gente funcionam sempre em três partes. Ele funciona sempre tendo que um hábito acaba tendo um gatilho, que ele é um estímulo que acaba desencadeando aí um comportamento automático. Esse gatilho acaba gerando uma ação, que é um comportamento que acontece depois do gatilho, e essa ação geralmente busca uma recompensa, que é uma sensação, que pode ser um benefício ou um prazer obtido pelo comportamento. Tá? E a construção dessas coisas, até aqui na imagem aparece, ele acaba gerando um gatilho que coloca no nosso cérebro, esse gatilho acaba gerando aqui alguma rotina, e essa rotina acaba jogando para uma recompensa. E toda vez que esse gatilho acaba sendo acionado de novo, o nosso cérebro vai tentar buscar aquela rotina que ele sabe que já gerou aquela recompensa. Eu vou dar um exemplo. Acontece muito, por exemplo, com quem fuma de cigarro, tá? Quem é fumante. Ele acaba tendo algum gatilho, alguma necessidade. Geralmente eles falam que é na hora de tomar um café, vai tomar um café, sente a vontade de fumar. Então, a vontade de fumar nada mais é do que o gatilho que ele tem para gerar uma rotina, que é a necessidade de fumar o cigarro, e essa rotina acaba gerando nele uma sensação de prazer, uma sensação de calma. Então, ele acaba sempre, toda vez que vai tomar um café, ele acaba tendo aquela vontade de iniciar uma rotina que é a de fumar, tá? E isso no trade, tá? Acontece de forma muito seguida. Eu vou dar um exemplo para vocês. É quando o preço vai contra a nossa posição. Nós estamos numa operação e o preço vai contra. É um procedimento que é comum, né? Acontece com todos os traders, tá? Só quem disser que ele sempre entra e o trade nunca vai contra, muito provavelmente essa pessoa está mentindo para você, porque é uma coisa assim que acontece muitas vezes para quem está operando. O preço acaba indo contra a gente. E essa posição, quando está indo contra, que a gente percebe que está perdendo dinheiro, ele geralmente desencadeia na gente, esse é o gatilho, e isso geralmente desencadeia algum tipo de rotina. Tá? Então, nessa rotina, tem um momento da nossa vida como trader que ou a gente vai acabar mudando a posição do stop, ou vai fazendo um preço médio, ou vai fazer alguma outra coisa, vai começar a ficar com suor, vai começar a ficar nervoso, vai dar de repente dor de cabeça, ou vai ficar com aceleração, né, no coração, porque a gente acaba tendo uma rotina que acaba se acostumando. Acontece as primeiras vezes, isso acaba se repetindo, se a gente não consegue se acostumar com aquilo ali, ou se a gente faz uma coisa, vou dar um exemplo aqui, a posição está indo contra e algumas vezes, as primeiras vezes que acontece isso com você no mercado, e você muda o stop. Aí você mudou o stop e depois disso o preço foi ao seu alvo e você ganhou aquela operação. O que vai acontecer? Você teve o gatilho, que foi a posição indo contra,
esse gatilho gerou uma ação, você modificou o stop e você teve uma recompensa, que você teve aí uma sensação de prazer porque a operação foi ao seu alvo. Ou você teve um prazer disso ter acontecido, ou você vai ter um alívio de não ter perdido dinheiro nessa posição. Isso aí acaba gerando, quando se repete uma vez, duas vezes, três vezes, vai gerando um comportamento automático, tá? E isso é um péssimo hábito, porque você faz uma vez, deu certo, você vai tentar fazer de novo, até que uma hora vai dar errado. E dessa vez que deu errado, talvez você vai ter já colocado esse hábito dentro do cérebro, isso já vai ser algo normal para você, e você vai pensar que a vez que deu errado foi uma vez aleatória, que mais vezes do que não ele dá certo. Tá? E às vezes pode até ser que seja isso aí, mas dificilmente você vai conseguir ser lucrativo no longo prazo com esse tipo de hábito. Tá? Um outro hábito comum que acontece nesse tipo de situação é o preço médio. A posição foi contra e você fez um preço médio em um determinado momento. Se você fez esse preço médio e depois conseguiu sair no 0 a 0, você já criou ali uma informação no cérebro, uma recompensa, você ganhou uma recompensa, que foi ter aí o alívio de não ter perdido dinheiro. O Mark Douglas, que é um escritor aí famoso do livro Trader Disciplinado, Trader Vencedor, ou Trading the Zone, né, que é o nome original do livro, ele fala sobre recompensa aleatória, que é quando você consegue ter uma recompensa, mas ela é de forma aleatória, porque hoje deu certo, e no dia que der errado, né? O que isso vai desencadear em você? Quando dá errado, aí acaba tendo uma outra situação. Você está lá na operação, ela andou contra, ela acabou indo contra essa posição, você fez um preço médio, ou você mudou o stop, e acabou tendo aí uma operação que você teve que fechar mais perdedora do que deveria, tá? Ele acabou fechando uma posição aí perdedora, e o problema aí é que ele acabou sendo um stop maior do que deveria. E aí o que vai acontecer com você? Provavelmente você vai ter aí uma reação de raiva, você fica irritado e muitas vezes você vai acabar sentindo aquela coragem, porque isso é do comportamento humano, né? Ou a gente fica paralisado, ou a gente acaba indo contra, avançando contra, tendo uma coragem para poder ir contra, e você vai acabar muitas vezes dobrando a aposta, podemos dizer assim. Você entrou lá com um contrato, aí você fez preço médio usando dois contratos, teve um stop, e aí você acha, bom, se agora ele me estopou vendendo, né? Eu estava comprado, ele me estopou vendendo, eu vou dobrar, eu vou fazer aí 4 contratos para poder pegar uma operação para o outro lado e recuperar o meu dinheiro. Se der certo, você vai ter uma recompensa. Você vai ter um alívio por não ter perdido dinheiro nessa operação. E muito provavelmente esse alívio ele é muito maior do que a sensação de ter ganhado naquela operação. Você vai ficar muito mais aliviado por não ter perdido do que ter ganhado. Beleza, quando deu certo, ótimo, você ficou com esse alívio. Porém, você está instruindo errado o seu cérebro, você está colocando essa informação de forma errada no cérebro, e o que vai acontecer é, quando der errado, você vai ficar ainda com mais raiva, você vai ficar ainda mais frustrado e vai fazer com que você fique até mesmo desencadeando outros problemas no mercado, que é começar a ter medo de clicar, você acaba tendo aí, você desconfia do seu operacional, de repente você vai mudar o operacional, tá? E é nesse ponto que muitas vezes a gente, né, quando eu falo a gente, os traders, né, em geral, falam que eles estão com um problema emocional. Então, acabam falando assim, pô, eu tenho um bom operacional, eu aprendi a fazer um gerenciamento de risco, mas infelizmente aí o emocional acaba me traindo e eu não consigo ter disciplina. Beleza. E aí acaba, eu essa semana recebi muitos relatos assim, o pessoal elogiando, né, a minha disciplina e falando, eu sempre respondo a mesma coisa, digo, olha, ah, sim, eu estou disciplinado, mas não foi sempre assim. Eu tive que passar por um processo para poder me tornar disciplinado. E esse processo é trabalhando esses hábitos. Então, esses livros do Mark Douglas, né, do Tom Hogarth, né, o Melhor Perdedor Vence, o livro do Poder do Hábito, outros livros que tratam sobre hábito, o livro A Única Coisa, são livros que acabam explicando de forma aí teórica, né, e dando exemplos interessantes, mostrando como a gente pode adaptar aí situações
modificar os nossos hábitos e fazer com que a gente saia de um hábito ruim, que essa construção vai acabar levando a gente a um desenvolvimento de mais coisas ruins, medo de perder, e aí para poder evitar uma perda, a gente acaba tendo uma perda ainda maior e tudo mais, para situações onde a gente muda também a nossa recompensa, aquilo que a gente espera do mercado, certo? Então vamos lá. Então, por onde pode começar a mudança, tá? Aqui é um ponto interessante que é o seguinte, ó. O autor até fala no livro do Poder do Hábito que a gente não consegue eliminar um hábito, mas a gente consegue mudar. Tá? E eu já fiz isso na prática, eu garanto que é possível, de fato, ele muda, tá? O que você tem que fazer é substituir um hábito ruim por um hábito novo. Então, usando aquele mesmo exemplo que eu dei antes ali sobre o fumante, imagina que agora a pessoa que fuma aí, que é viciada no cigarro, né? Ela vai tomar café. Só no início que ela começou a tomar café, ela já sentiu, esse foi o gatilho, e ela acabou sentindo ali a necessidade de fumar. Esse gatilho, então, acabou gerando uma ação, né? Acabou gerando uma rotina, uma vontade de fumar. E vai ser justamente nessa rotina, vou botar aqui, ó, mudar a rotina, vai ser justamente nessa rotina que ela vai fazer a mudança dela. Ela vai pegar aquela rotina que ela teria de acender o cigarro e substituir aquela rotina por outra coisa. Aí, às vezes, vai usar um chiclete, vai usar uma bala, sei lá, tem gente que faz caminhada, independente, tá? Ela vai mudar ali a rotina, porque é mais fácil alterar a rotina do que alterar a deixa, o gatilho, tá? Porque o gatilho, tomar café, estará lá. Porque ela vai dizer assim, tá, mas e se eu parar de tomar café, então? Eu vou evitar ter aquela vontade de fumar. Ok. Só que essa vontade de fumar se manifesta em vários momentos durante o dia. Então ela teria que abandonar o café e de repente na hora do almoço ela também vai sentir vontade de fumar, então ela teria que abandonar o almoço e daqui a pouco ela vai abandonar outra coisa até que se torne impossível. Ela vai acabar em algum momento gerando a vontade de fumar. Então, se a deixa é complicado, a deixa é difícil, não tem como nós ficarmos mudando, então é mais fácil a gente mudar a rotina, que é a ação que a gente toma depois desse gatilho. E aí é justamente aí que a gente tem que trabalhar. Vou dar um outro exemplo. Para quem gosta de futebol, você já deve ter percebido que muitas vezes um time de futebol está lá com um técnico, o trabalho vai se desgastando, o time não consegue render mais, tá? Isso serve para qualquer esporte, mas eu vou dar o exemplo do futebol. O time, o treinador não consegue tirar mais nada daquele time, os jogadores começam a perder a confiança, então os resultados vão se acumulando, começam a aparecer resultados piores. Muitas vezes o torcedor começa a especular que o jogador está fazendo corpo mole para derrubar o técnico, porque você vê os jogadores cada vez menos confiantes, eles começam a errar jogadas que eram fáceis antes, que aconteciam antes, mas é por quê? Porque tem a deixa, né, o gatilho, que são aí as jogadas que dão errado durante o dia, um jogo, né? Às vezes o jogo ele tá jogando bem, aconteceu um gol inesperado, aquela ali gerou o gatilho. Aí a rotina é, eles vão começar a fazer coisas ali de forma aleatória, sair fora da estratégia, a falta de confiança, e a recompensa é que nesse momento a recompensa é negativa. Eles estão ficando tristes com o final do jogo, o resultado, a torcida começa a colocar pressão, então acaba acionando o gatilho de forma mais rápida. Aí o que, que o clube costuma fazer? Ele vai lá e troca de técnico. Por quê? Porque ele acha mais fácil, e já viu isso de forma né, empírica, né, porque talvez eles não tenham visto algum tipo de estudo, mas faz porque em outros momentos deu certo. Troca o técnico, ou seja, troca a rotina. Chega um técnico novo, e o que, que esse técnico novo vai fazer? Ele vai conversar com os jogadores, vai trabalhar, claro, a mentalidade do jogador, vai começar a trabalhar a confiança, mas ele vai primeiro se apegar às coisas simples. Ele vai começar a trabalhar estratégias mais simples, movimentos mais simples dos jogadores e vai tentar treinar isso de forma exaustiva, vai repetir, repetir, repetir aquela coisa mais simples para que se torne automático, a rotina se torne automática. Então, toda vez que gerar o gatilho, que é a partida de futebol, um momento difícil, ele vai ter ali uma rotina específica para poder fazer, que vai ser simples, para ele poder fazer isso de forma mais automática e sem pensar possível. E a recompensa vai ser que ele vai começar a perceber uma mudança, os jogadores vão começar a perceber uma mudança. Se antes eles tomavam o gol e aí percebiam que a partir dali já não conseguiam fazer mais nada, agora pode ser que eles tomem o gol
e eles vão começar a perceber que ao executar essa rotina nova, o time vai começar a desempenhar um papel melhor na partida, vai começar a equilibrar aquela dificuldade que ele estava tendo antes, certo? Então, além da rotina, que já ficou claro ali, como nós estávamos conversando, que é algo que tem que ser alterado, a gente também precisa alterar a nossa recompensa. Tá? Se antes da recompensa do time de futebol lá era, né, não sair mais triste, ele rapidamente vai alterar essa recompensa, ele vai começar a ter sensações melhores. Então o jogador vai pegando confiança porque cada vez mais ele vai acreditar na rotina nova para poder receber aquela recompensa nova. E quando o time começa a dar muito certo, a recompensa nova é o título. Então os jogadores vão começar a querer ter aquela sensação de vitória, 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 até que eles serão premiados com o título lá no futuro. E no trade, o que, que muda, tá? A gente tem então ali o gatilho, que seria a situação que a operação vai contra nós, que a gente começa a perder dinheiro. Nós vamos trabalhar a rotina, que é uma mudança. Então, eu vou parar de mexer no stop, eu vou parar de ficar fazendo preço médio, eu vou ter um plano operacional mais simples de executar, muito mais eficaz na execução, e a recompensa ela vai ter que ser aí algo que, ao invés de ser de não sair com uma derrota, não sair com uma perda de dinheiro, vai ter que ser um objetivo de ficar feliz por ter feito a coisa certa, por ter mais uma vez repetido de forma correta aquilo que ele tem que ser feito, aquilo que foi feito e que tem que ser feito, tá? Vou dar um outro exemplo que é até citado no livro, o AA, os Alcoólicos Anônimos, tá? Então imagine uma pessoa que ela é viciada em bebida alcoólica, ela sente necessidade de beber aquilo ali, já está físico nela, ela tem situações físicas de necessidade, e aquilo geralmente é desencadeado por algum motivo, tá? Tem um gatilho, uma deixa que gera um motivo. Sei lá, o cara está tentando parar de beber e de repente teve um problema familiar. No momento que teve aquele problema, ele já vai ter um gatilho e ele vai buscar automaticamente no seu cérebro uma necessidade de beber, porque ao beber, a recompensa que ele tem é esquecer aquele problema naquele momento e aí ter algum tipo de sensação de prazer. Então ele fica nesse loop e não consegue sair. Ele tem a deixa, faz a rotina, tem ali a recompensa e é um hábito ruim. Então ele vai ficando ali dentro e não consegue enxergar mais nada, não consegue enxergar que a saúde vai piorando, o relacionamento com a família vai piorando, nada disso, tá? Como ele faz no AA para melhorar isso? Quando ele tem essa deixa, esse gatilho, o AA usa aí a característica de uma pessoa ir lá e contar para os outros aquilo que ela estava sentindo. Então ela muda a rotina. Ao invés de beber, ela vai se abrir para as outras pessoas e lá ela vai ser incentivada a se abrir e ela vai, no momento que ela se abrir lá, ela vai ser recompensada com a admiração dos outros pares, ela vai também ter aquela sensação de que ela conseguiu escapar da bebida mais um dia, né? Eles têm uma frase, se eu não me engano, que é apenas hoje, alguma coisa assim. Recebem medalhas, recebem premiações por ter ficado tanto tempo sem beber. Então, mesmo que ele tenha muita vontade de beber na rotina, ele vai lembrar da recompensa e vai tentar fazer de tudo para não perder essa recompensa. Então, acaba trocando um hábito que era extremamente ruim por um hábito novo, que é bom, que é um hábito mais saudável, certo? Trazendo isso mais uma vez para o trade, então, como a gente pode fazer para melhorar nessa situação, tá? Primeiro ponto é identificar os gatilhos. A gente vai ter que perceber quando uma operação é perdedora, que nós estamos sofrendo um loss, se a gente está tendo aí uma sensação de raiva ou de tristeza ou alguma outra sensação, tá? Até esses tempos atrás eu fiz um vídeo aqui que é falando sobre a diferença entre a gente ser o analista, né, a pessoa que analisa o mercado, analisa as barras, analisa os candles, os gráficos, para o operador. Então a diferença, porque às vezes o operador não consegue fazer aquilo que a versão nossa analista estava desempenhando. E lá eu deixo um modelo lá de exemplo para todo mundo conseguir fazer seus testes ali durante o dia e identificar em qual ponto que está acontecendo esse problema, tá? O que, que ela sente durante a operação, se é um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento de alívio, tanto faz. Ali está um exercício para a gente conseguir primeiro identificar quais são os gatilhos. A ideia daquele vídeo é complementar com esse vídeo de agora, que é justamente em cima daquilo que a gente foi identificando de gatilhos, a gente ver como a gente vai melhorar. Tá? Muitas vezes o sentimento é de raiva, tá? Quando a gente tá vendo uma posição indo contra ou levou um stop, e esse sentimento de raiva pode ser porque nós estamos vendo a perda do dinheiro,
ou pode ser porque isso está mexendo com o nosso ego, pode ser também aí uma falta de perspectiva, uma descrença sobre o day trade, a pessoa acreditar que ou ela não é capaz de operar, ou que o próprio day trade não faz dinheiro, que você não consegue ganhar dinheiro, tá? E às vezes pode até ser mesmo uma pressão pelo prazo que ele tem para poder operar, tá? Então o ponto é, o gatilho, né, aquilo que gera o problema, ele sempre vai estar lá. Não tem como alterar o gatilho, mas tem como a gente mudar ali a forma, né, a rotina que a gente vai poder executar, certo? Então, eu vou botar aqui do lado para ficar fácil. A gente tem que identificar o seguinte: se o problema é a perda do dinheiro, pode ser que a gente esteja operando aí com um dinheiro que a gente não poderia estar operando. De repente, é um dinheiro que você estava pensando em fazer outra coisa, você está colocando no mercado com a expectativa de que você vai conseguir rentabilizar, que vai fazer mais dinheiro, e aí esse dinheiro que você sabe que você não pode perder acaba gerando até mesmo uma pressão que não é de prazo, mas uma pressão financeira, tá? Ou até mesmo uma questão de o valor que você está usando para poder operar é o valor que você vai pagar as contas. Então você acaba gerando uma pressão muito grande aí, você fica com a sensação de que você vai ter que eu preciso usar esse dinheiro para poder pagar as contas, mas eu não estou desempenhando um bom resultado no mercado. Então acaba gerando aí um gatilho, uma deixa que vai desencadear uma rotina que é negativa, que vai te trazer mais problemas. Uma outra coisa que acontece também, até mesmo com traders que estão no YouTube, né, traders OTT, que mostram aí as operações, ou até os traders em geral, e por isso muitas vezes eles somem, não colocam vídeos e tudo mais, é a questão do ego. Tá? Ele não quer aceitar a perda, porque ele não quer mostrar publicamente que ele teve uma perda no mercado. Né? De repente ele quer construir uma imagem de autoridade que nunca perde, que nunca erra no mercado. Tá? Eventualmente ele até aceita uma ou outra perda pequena, que aí dá para mostrar, mas as perdas grandes que ele acaba gerando, ele acaba não querendo mostrar, por ego. Ou até mesmo, ele não é um trader público, não mostra suas operações na internet, mas ele vem de uma sequência positiva, uma sequência boa positiva, e ele não quer quebrar essa sequência positiva, ele acha que ele consegue controlar o mercado para não perder. Geralmente, quando isso acontece, é por ego. Ele simplesmente não quer aceitar uma perda e quer se manter naquela sequência positiva, porque tem uma recompensa para isso, tá? E aí a questão aqui da descrença já é uma consequência disso tudo que está acontecendo. Ele opera, ele faz a operação, ele tenta modificar ela, faz uma rotina ali, modifica o operacional, modifica stop, faz tudo né, que não deveria fazer, e quando dá errado, ele vai tendo aquela sensação de tristeza, vai perdendo aquela crença que ele teria de que poderia ser positivo no mercado, e isso acaba desencadeando sempre uma série de coisas ruins, tá? O que você pode fazer para mudar? O primeiro ponto que eu acredito é operar de forma mais simples. Veja, se nós estamos percebendo que existe uma série de coisas aqui que são difíceis já para o trader, né? Que são uma série de decisões que tem que ser tomadas, e tem que ser tudo muito rápido no mercado. Se eu colocar muitas questões aí no meu gráfico, botar muitas informações, eu vou ter mais dificuldade de identificar pontos de execução. Lembra quando a gente estava falando sobre rotina, até mesmo do futebol, de fazer questões, coisas simples, tá? É justamente por isso. Porque se você tem que tentar tornar a sua decisão, seu poder de decisão e execução o mais rápido possível, sem hesitar, então você tem que tornar as coisas simples. Se você deixar as coisas muito complicadas, você vai ter ali o que se chama de paralisia da análise. Porque você vai ter tantas coisas que você está analisando que você vai ter uma paralisia, ali você vai ficar hesitando, vai perder uma operação, e se essa operação que você não clicou der o ganho, ele vai gerar aí uma deixa, um gatilho, que isso pode desencadear uma rotina de você entrar numa próxima operação sem analisar muito, para buscar uma recompensa de ganho ou de uma sensação de alívio por ter executado, e isso, obviamente, que tende, por ser uma recompensa aleatória, a te levar a prejuízos maiores, tá? Isso também acontece aí quando a gente fala sobre o FOMO, né? O medo de ficar de fora de uma operação. Você viu aquela operação, ela não está de acordo com o seu operacional, não está de acordo com o seu plano, mas você viu ela, você já viu acontecer outras vezes, então você vai lá e executa. Você teve uma deixa, que é ver o preço andando, executa aquela rotina de entrar sem motivo para ter uma recompensa, e muitas vezes o que você vai ter é uma recompensa ruim, que é a tristeza, a descrença,
a sensação de que o trade não é possível, tá? E aí você vai acabar aí gerando, por ter tido uma outra deixa, gerando uma nova rotina, que é entrar com uma mão maior no próximo trade, fazer o overtrade, aí desencadeia um monte de coisas ruins, tá? Outra coisa que você tem que fazer é ajustar o seu gerenciamento de risco. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir isso, você escuta todos os traders aí que fazem um bom trabalho falando sobre gerenciamento de risco, mas você tem que ajustar esse gerenciamento de risco, justamente para você evitar que você vá ter aí uma perda grande de dinheiro, porque ou você está com um capital que não poderia estar operando, e aí isso acaba gerando uma pressão muito grande sobre o dinheiro, ou talvez você esteja operando muito alavancado, usando mais contratos do que deveria, e isso é um ajuste que você tem que fazer no seu gerenciamento de risco. Você não precisa operar tão alavancado. Tá? Primeiro ponto, se você ainda não é consistente, você tem que ter aí como recompensa a execução dos processos, dos procedimentos certos, para primeiro, de repente, ficar no 0 a 0 no final do mês, depois ganhar alguma coisinha, para depois você melhorar sua performance. Você não pode tentar pular etapa, porque pular etapa vai gerar gatilhos, vai gerar deixas de hábitos ruins, beleza? Se o seu problema é com falta de perspectiva, descrença, o que você de repente tem que fazer é validar o seu operacional. Faça testes do seu operacional, valide ele. Eu gosto de dar aí o exemplo de fazer backtest, 100 operações no backtest do seu operacional. Tem um vídeo aqui no canal mostrando exemplo de como fazer backtest. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado esses vídeos, caso você não tenha visto. Justamente porque se você tiver 100 operações no backtest que você fez e usando o seu operacional, e você chegou à conclusão ali nos resultados da planilha de que ele é lucrativo, que ao final de 100 operações ele é lucrativo, então a sua recompensa, você vai começar a imaginar como recompensa esse final. Você vai imaginar o valor que você vai ter ao final dos 100 trades. Então vai ser muito mais fácil você se manter disciplinado para quando você identificar ali o gatilho que levava você para uma rotina errada, você vai identificar aquele gatilho está lá, né, que é você bateu ali aquela descrença, você ficou com a dúvida se aquela operação vai ser positiva ou não. Essa rotina é entender que no mercado nós não controlamos o resultado da operação, que ele é uma estatística. Você vai lembrar que de repente esse operacional tem 70% de taxa de acerto ou 55% de taxa de acerto. Então você sabe que se tem 55% de taxa de acerto, tem 45% de chance de dar errado aquela operação. E tudo bem, você vai entender isso. E a sua recompensa vai ser justamente o final de um conjunto de operações, tá? Todo trader consistente, de verdade, que faz a coisa de um jeito que vai conseguir se replicar por muito tempo, muitos anos, faz isso, tá? Muitas vezes eu já vi aí traders bons que já ganharam bom dinheiro no mercado, mas que eles não fazem a coisa do jeito certo, ele consegue ganhar por um tempo, só que essa pressão de estar operando muito alavancado deixa ele doente, né? Ele acaba perdendo a saúde e faz com que ele daqui a um tempo ele abandone o day trade e vai fazer outras coisas, porque justamente ele percebe que não vai conseguir dar conta da saúde operando daquela forma. Então, se a gente quer operar por muito tempo, a gente tem que tentar se organizar, arrumar nossos hábitos para operar da maneira mais correta e com menos estresse, tá bom? Outra coisa, se o problema seu, tá, você está fazendo tudo certo, está usando uma mesa proprietária, e aí você percebe que o problema é a mesa proprietária ter um prazo, 60 dias, 90 dias, que faz você sair do seu gerenciamento de risco. Veja, como o prazo é menor, talvez você saia do seu gerenciamento de risco. E aí o que você deveria fazer então? Então eu tenho que alterar, vou procurar uma mesa proprietária que eu não tenha prazo, que eu possa operar de forma mais tranquila, mantendo o meu gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu estou vendo que se o meu gatilho é, no caso, o prazo, né, o prazo apertado faz com que a minha rotina seja de alavancar. Então eu vou mudar aqui a minha rotina, porque eu sei que eu tenho prazo, eu vou mudar minha rotina, vou procurar agora uma mesa que eu não tenha prazo, porque quando aparecer esse gatilho, mesmo do prazo, eu estou aí há 60 dias operando, eu sei que essa mesa não me cobra, não tenho prazo para poder operar, então a minha rotina é me manter dentro do meu gerenciamento de risco, certo? Outra coisa que eu gosto, tá? Poucos trades. Por que isso? Porque, veja, se nós estamos operando em cima de probabilidade, eu também tenho um vídeo que eu vou deixar aqui que é sobre natureza probabilística, caso você não tenha visto. Se nós estamos operando nesse mercado em cima de probabilidades, toda vez que eu abro uma operação, eu estou com o risco
de que ela não vai dar certo, que ela vai me dar um stop loss. Mesmo que eu faça tudo do jeito certo, ainda assim, algumas vezes ela vai dar stop loss. Então, se eu já sei isso, se isso está muito claro na minha cabeça, que o mercado faz isso, faz parte da natureza dele, então não adianta eu querer ter ego, de querer mostrar para alguém que as minhas operações são sempre positivas. Não adianta eu ficar nervoso sobre a perda de dinheiro, porque vai acontecer. O dinheiro é apenas a nossa ferramenta de trabalho, então a gente vai perder um pouco de dinheiro para ganhar outro quando nós estivermos consistentes, certo? Então eu vou trabalhar com poucos trades, eu vou fazer as coisas da maneira mais simples que eu puder e mais dentro possível daquilo que é o meu plano de trade. Beleza, pessoal? Por quê? Porque com isso nós estaremos trabalhando em cima da mudança da recompensa, certo? Então, veja, nós estávamos mudando a rotina no ponto anterior e agora a gente vai mudar a recompensa também. A recompensa ela tem que deixar de ser uma recompensa financeira. Eu não posso apenas pensar na meta, no valor que eu vou ganhar. Eu não posso nem pensar em quanto que eu vou ganhar no final da semana, nem quanto que eu vou ganhar no final do mês, porque eu não tenho como controlar isso. Tá? Depois que você já estiver consistente, você já tiver aí um histórico, você consegue perceber que a sua média de ganho está acima do normal ou está abaixo do normal. Agora, você não tem como ter certeza de quanto você vai ganhar no final do mês. Isso é impossível. Os trades acabam sendo aleatórios dentro de um padrão estatístico, certo? Então, a gente só tem que fazer aquilo que precisa ser feito. A grande questão, a grande meta de um trader, de um bom trader, é fazer aquilo que tem que ser feito, executar o plano com o máximo de perfeição possível. Agora, o resultado a gente não tem como no caso, identificar, não tem como a gente ter certeza sobre o resultado dele, tá? Então, dicas de como vocês podem fazer a mudança de recompensa. De repente, trocar a recompensa por metas de sequência de dias. Lá atrás, quando eu estava trabalhando disciplina, a minha primeira meta, né, a primeira coisa que eu fiz depois que eu li esse livro também, depois que eu entendi que poderia ser isso o caminho, tá? Eu já tinha tentado muita coisa, não tinha tentado esse tipo de coisa ainda, parecia muito mais teoria de livro, tá? Quando eu fui mexer nisso aqui, minha primeira meta foi de ter 10 dias, eu coloquei no papel ali 10 dias, que eu não poderia mexer no stop, não poderia fazer preço médio, não poderia ter dia de fúria, 10 dias que eu teria que executar o meu plano com perfeição, que é fazer o trade de acordo com aquilo que eu tinha validado, tá? Fazer um determinado tipo de operação daquela maneira. E eu ia marcando um check lá. Às vezes dava 6, 7 dias e cometia algum erro, voltava para o zero. Tá? Porque aí eu tenho que me punir assim, porque eu tenho que perceber que eu não recebi aquela recompensa. Aí eu começo de novo, eu tenho a deixa ali, aparece a situação de falha, aparece a situação que eu tomei um loss, a minha rotina vai ser ok, vou aceitar esse loss e vou me preparar para o próximo trade, e a recompensa é preencher a planilha no final do dia, sabendo que eu estou fazendo mais um dia dessa sequência. Quando eu bati 10 dias de sequência, eu fiz 20 dias dessa sequência. Quando eu bati 20 dias dessa sequência, aí eu fui fazer outra, fui trabalhar outra meta, outro hábito importante para poder ir evoluindo um pouquinho de cada vez. Por isso, gente, eu falo muito aí nos meus vídeos, tá? Ou melhor, eu falo muito nos comentários ou quando eu converso com outro trader, que a gente tem que evoluir passo a passo, um pouco de cada vez, mas tem que seguir evoluindo, porque aí com certeza ao final de um ano a gente vai ter evoluído muito. É um problema muito grande do trader querer resolver tudo de uma vez só, tudo em apenas um mês. E isso é um grande problema, tá? E nos cursos, quando a gente vai fazer algum curso, uma mentoria, dificilmente se trata dessas coisas. Às vezes até o mentor também não sabe fazer dessa forma, tá? Ou ele faz de forma empírica, porque começou a trabalhar, começou a dar certo, ou ele já era um cara muito disciplinado fora do mercado e conseguiu levar isso para o mercado, ou alguma outra coisa, ele nem é tão disciplinado assim e vende e mostra uma coisa, só que no dia a dia ele faz outra, tá? Então a gente tem que ter cuidado e tem que trabalhar essas questões que com certeza, se você conversar com traders lucrativos, todos eles têm essa característica. Se você buscar os canais aí dos traders OTT, os traders que mostram o resultado aberto aqui no YouTube, né, o pessoal aqui que muitos até acabam comentando no meu vídeo, eu também vou lá, assisto o vídeo deles, pessoal bom. Os que são lucrativos, os que conseguem ter bons resultados, têm características muito parecidas, tá? E a disciplina está nessas questões aqui de hábitos, tá? Então, outra coisa, coloque aí essa recompensa de comemorar tantos dias que você teve sem mudar o stop. Se você percebeu que seu problema é mudar o stop, faça uma meta
10 dias sem mudar o stop e eu vou sair para tomar um sorvete no final do dia, tá? No final da semana. Sei lá, vou comprar uma coisa que eu estava querendo comprar. Coloque algum tipo de meta assim, uma recompensa, para poder te estimular a seguir esse hábito correto. E essas questões do hábito, chega um momento que você não faz mais, você não precisa fazer mais. Então veja que grande coisa que é. Hoje eu não faço mais a anotação de quantos dias seguidos que eu não cometi esse tipo de erro, tá? E, inclusive, quando eu cometo um erro, porque às vezes vai acontecer, quando eu cometo algum tipo de erro aí que ainda me perturba no day trade, eu torço para que eu tenha stop daquela operação, justamente para não gerar uma recompensa aleatória, para não gerar aí uma sensação de que fazer aquilo ali deu certo. Beleza? Outro ponto é, utilize travas na plataforma. Se o seu problema é dia de fúria, é perder mais do que deveria em um dia, coloque as travas. As plataformas têm como você determinar lá qual o valor que você não vai ser permitido mais operar, ou de repente reduz o valor que você tem na corretora. Utilize alguma coisa desse tipo, travas, tá? Se você quiser trocar ideia comigo sobre isso, coloca nos comentários ou me procura no Instagram lá, o Trader Sério, me explica a sua situação que eu vou te dar alguma dica de como de repente você pode mudar essa recompensa ou colocar travas ou fazer alguma outra estratégia diferente para poder melhorar um hábito ruim, tá? Mas com certeza você vai estar evoluindo. Talvez você já esteja bem na técnica, talvez você já tenha um gerenciamento de risco, mas é essa parte mental, essa parte dos hábitos é que está destruindo os seus resultados. Tá? Toda vez que você corta as grandes perdas, você começa a ter resultados melhores no day trade. Tá? E você passa de ter a necessidade de ter uma sequência boa para você ter um mês bom. Você vai começar a perceber que mesmo nas sequências ruins, quem é disciplinado, se mantém dentro do gerenciamento de risco, não tem grandes perdas. Ele pode até começar a ter um drawdown grande, começa a aparecer uma sequência grande, porém está sob controle, faz parte do plano. Quando o jogo virar, quando mudar ali a sequência negativa para uma sequência positiva, esse gerenciamento de risco dele vai alavancar e vai jogar ele lá para cima e vai fazer com que ele consiga aí melhorar seus resultados. Beleza? Então, como eu deixei aqui, ó, a vitória não é o gain da operação. A vitória tem que ser executar da forma certa. Agora, a recompensa é individual. Você tem que pensar aquilo que você quer de recompensa, mas que sejam situações, e aqui é o grande ponto, a recompensa tem que ser algo que você possa controlar, certo? Então, se eu disser para você, você controla o resultado de uma operação? Não, o resultado de operação eu não controlo. Eu consigo controlar o quanto que eu vou ganhar de dinheiro no final do mês? Não consigo controlar também. Mas eu consigo controlar a sequência de dias que eu fiz tudo certo? Consigo. Então, esse pode ser uma recompensa, entendeu? Então, a sua recompensa sempre tem que ser algo que você possa controlar, que aí sim vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, aqui no vídeo de hoje era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Espero que seja útil, que vocês consigam ter aí boas ideias e quem sabe você consegue aplicar isso no seu dia a dia, tá? Eu sempre digo se os seus resultados não estão dando certo, se permita fazer alguma coisa assim. Imagine 10 dias fazendo dessa forma e depois você vai analisar se melhorou ou não os resultados, tá? Eu tenho certeza absoluta que melhora. Você evolui um ponto, às vezes a gente tem muitas coisas para consertar, você tem que acabar consertando uma coisa de cada vez. E ao invés de você ficar mudando toda hora de operacional, dê uma chance para o seu operacional. Valide ele, tenha disciplina para executar da forma certa e você vai ver que os resultados podem melhorar, certo? E por último, eu vou deixar aqui uma frase que eu acho bastante importante que resume tudo que nós estamos falando até aqui, tá? Que é o trader consistente não é o que elimina os seus impulsos, mas o que aprende a reprogramar os seus hábitos para que eles joguem a favor da sua disciplina. Beleza, pessoal? Disciplina é sobre isso. Não é, ninguém fica disciplinado e nunca mais comete erros. Disciplina é todo dia tentar fazer a coisa do jeito certo. Eu sento todo dia aqui para operar, muito concentrado em identificar os gatilhos, identificar onde que eu estou ficando mais nervoso, ansioso, aonde eu posso estar cometendo erro, e com o objetivo de executar tudo do jeito que eu tenho que fazer para o final do dia eu ficar satisfeito com o meu dia de operação, independente do resultado. Agora, quando o resultado é positivo, claro que é muito bom. Quando o resultado é negativo, às vezes a gente fica um pouco chateado, faz parte também, mas eu tenho que ficar satisfeito de ter feito o que era possível daquele dia, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like, mostra que você gostou desse tipo de conteúdo aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu mostro diariamente as operações que eu faço aqui de day trade e eu gosto de trocar ideia com vocês. Se quiser deixar um comentário, é ótimo. Eu respondo 100%, eu respondo todo mundo que deixar algum comentário aqui. Beleza, pessoal? Então agora vamos nos preparar, finalizar esse domingo, que essa semana é uma semana cheia. Vamos encerrar o mês aí dentro dos próximos dias. Então
Quem sabe a gente já começa amanhã, na segunda-feira, a construir hábitos melhores, ok? Então, até o próximo vídeo.